4, 3, 2, 1. Muito bem, muito boa noite. Oficialmente agora em todas as plataformas digitais. Canal do Facebook, Instagram, né? Com musiquinha hoje, afinal de contas, né? Ó, sextou com S de saudade. Sextou com S de saudade de voltar a toda a nossa naturalidade, né? Voltar a ter aula presencial, voltar a poder sair, fazer pagode, tomar um negocinho mais forte, fazer um churrasco com o pessoal. Então, né, vamos dar-lhe, vamos tocar-lhe, porque senão a gente vai tomar-lhe. Pessoal, a partir de agora, tá? A partir da nossa aula de hoje, nós estamos passando da metade do componente. E daí agora a gente vai ter que dar uma caprichada. Eu falei para vocês que a aula de hoje era muito importante, né? E eu preciso que todo mundo participe. Porque a gente vai falar dos tipos de empresa e aí a gente vai falar efetivamente de como a gente faz a abertura de uma empresa, né? Obviamente, tá, gente? Que esses processos que eu trouxe para vocês, o passo a passo, é um processo simplificado, tá? É um processo simplificado. Dentro de cada um desses itens aqui, tem um escambau de coisas. Só que eu acho que não tem essa necessidade. Vocês precisam, pelo menos, enxergar o processo de abertura de uma empresa e saber como ele funciona, tá? Então, eu trouxe mastigado e é isso que a gente vai trabalhar aqui. Beleza? Bueno, a gente viu, então, que o nosso primeiro passo para a abertura de uma empresa é aquelas questões, né? É o levantamento dessas informações. Qual é a atividade, razão social, endereço, se vai ter sócio, qual é a participação desses sócios, qual é o capital social, né? Qual é a forma jurídica, qual é a tributação. Feito isso, a partir do momento em que eu tenho em mãos todas essas informações, eu passo para a segunda etapa. Boa noite, Neuza. E qual é a segunda etapa? A segunda etapa, gente, é ter esse negócio aqui, que é o certificado digital, que vocês disseram que o Bordin mostrou para vocês, né? O que era o certificado digital, que é a assinatura eletrônica. Bueno, feito isso, a gente precisa entender do terceiro passo, dessa terceira etapa, a gente precisa entender um pouquinho dos entes federados, que são aqueles... Eu acho que deu... Tá, vamos lá. Esses entes federados são os entes regulamentadores da abertura da empresa, tá? Então a gente tem que entender um pouquinho do papel de cada um deles. A gente parou aqui na última aula, né? Sim ou não? Boa noite, Kellen. Foi mais para frente? A gente falou do papel da integração dos dados. Obrigado, Neuza. Obrigado. De vez em quando travo o Nintendo porque o prof está trabalhando o mesmo componente com outra turma. Então eu me perco. Beleza, então a gente viu, né, o papel da prefeitura, o papel da junta comercial, a gente viu que existe uma junta comercial para cada ente federado, e a gente viu o papel da Receita Federal, que é a mãe de todos, né, é o povo cheio de bracinho. Então, a gente vai falar da viabilidade, que é o terceiro passo para a abertura de um negócio. Quando a gente entra com a viabilidade, que é o pedido para esses três órgãos dizendo, ó, eu quero abrir um negócio, né? Cada um desses órgãos vai ter um papel para analisar essa viabilidade. E aí, se tiver tudo ok, eles vão liberar. Tá? Para início de baile, a prefeitura vai analisar o endereço do lugar. Vai verificar se aquele endereço é um endereço comercial, se pode ser exercida atividade econômica, se o IPTU tá ok, né? Tá ok? Tá tudo certinho com o lugar? Beleza. Então a prefeitura aprova a viabilidade. Aí a gente passa para a segunda etapa, que é a análise da junta comercial. O que a junta comercial vai analisar? A questão do nome. Ó, tá aqui mostrando, ó. Consulta de nome. Lembra quando a gente trabalhou o nome empresarial, a razão social? Que eu falei para vocês, eu mostrei isso daqui, dizendo que dentro do estado é possível, né, a gente abrir um negócio
E se alguém tentar abrir um negócio com a mesma razão social que a nossa, não será possível. Por quê? Porque nós estamos registrando a nossa empresa na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, ela trata os nomes empresariais de forma exclusiva. Então é isso que a Junta Comercial vai analisar aqui, neste primeiro processo, que é o processo de viabilidade. E por fim, a Receita Federal vai fazer a análise final, tá? Mas nesse processo, na parte da viabilidade, a Receita Federal só vai dar o amém, né? Se a Prefeitura e a Junta Comercial liberou, aprovou, a Receita Federal vai automaticamente aprovar a viabilidade. Se os 3 órgãos aprovaram a viabilidade completa é deferida. Para que ela seja deferida, os 3 órgãos precisam dar o ok. Se a Prefeitura disser que não pode ir no endereço, a nossa viabilidade é indeferida. E aí a gente tem que fazer tudo de novo. Reparem, eu disse para vocês, é mastigado. Reparem que isso é o primeiro, assim, ó, é desse tamanhinho comparado a todo o processo de abertura, tá? Aqui a gente só está fazendo a primeira etapa, que é a viabilidade, que é comunicar para os órgãos a abertura do nosso negócio. Com a viabilidade aprovada, a gente passa para o 4º passo, que é o DBE, o Documento Básico de Entrada. O DBE ele serve para a gente informar para a Receita Federal qual é o capital social da empresa, qual é a participação do quadro societário dos sócios. Lembra que quando a gente consultou o CNPJ, e lá embaixo eu mostrei para vocês o que é SA, a consulta dos sócios, e ali a gente conseguiu enxergar a participação de cada um? Pois é, o responsável por isso é o DBE, que é o Documento Básico de Entrada. A responsabilidade dele, então, é levantar esses dados e também fazer a integração desses dados com a nossa viabilidade, que nós acabamos de fazer. Por isso que eu falei para vocês a importância de prestar atenção nesse quesito aqui, na integração de dados. Porque é tudo integrado. Todos os órgãos se comunicam. Eu não posso falar um negócio na minha viabilidade e no meu DBE eu falar outra coisa totalmente diferente. Porque senão na hora que cruzar os dados, vai mostrar que tem erro e eu vou ter que fazer tudo de novo. Tá? Por isso que tem que tomar cuidado. Antes era um tendel, né? Antes, quando não tinha integração, isso daqui era um Deus nos acuda. Agora que é integrado e funciona realmente a integração, tem que tomar cuidado. Boa noite, Priscila. Tô com a minha garganta um pouquinho ruim hoje, então peço desculpa para vocês. Se caso a voz der umas rateadas. Eu tenho que... Vamos parar um pouquinho, vamos tentar respirar, porque senão daqui a pouco para a segunda aula agora eu vou estar sem voz. Ontem aconteceu isso. Ontem a segunda aula eu estava sem voz já. Bueno, vamos voltar aqui. Então, olha só o que a gente já viu. As informações para poder iniciar o nosso negócio, o certificado digital dos sócios ou do titular, do empresário, né? Sem isso a gente não consegue entrar com pedido de abertura na junta comercial. A gente viu o processo de viabilidade, que ele precisa ser deferido para continuidade. A gente viu agora o DBE, que é o documento que a gente vai comunicar para a Receita Federal, né? E aqui eu trouxe para vocês o portal onde a gente realiza esse processo, que é um portal ligado à Receita Federal, né? Que é a Rede Sim. Beleza, fiz isso, vamos para o 5º passo. E nesse 5º passo, a gente retorna para onde? Para a nossa junta comercial. Tá? O foco agora é direcionado totalmente para a junta comercial. Porque a gente já fez a viabilidade, e a viabilidade já comunicou não só para a junta comercial, mas também para a prefeitura e para a Receita Federal de que essa empresa será aberta. E a gente já comunicou através do nosso DBE para a Receita Federal qual é a participação no quadro societário de cada um dos sócios e também o nosso capital social. Então agora a gente volta as atenções para a junta comercial. E aqui dentro a gente vai fazer a ficha de cadastro nacional e o processo digital. Tá? O que é a ficha de cadastro
nacional. Ela é o documento que vai pegar a viabilidade, vai pegar o DBE, vai juntar, embolar tudo e vai gerar um documento único. E a partir deste documento único, nós geramos o nosso processo digital. Professor, mas até agora tudo que o senhor fez não são processos? Sim, só que cada um desses processos é uma pequena fatia para algo maior, que é o processo digital realmente, que é entrar com o pedido da abertura da empresa para a junta comercial. Vamos lá. Tranquilo? Estão comigo? Valciane, Milena, Neuza. Show. Então aqui, dentro da FCN... Boa noite, Guilherme. Dentro da FCN... Boa noite, Sandra. Dentro da FCN, que é o documento único que eu vou integrar o DBE e a minha viabilidade, eu vou informar o tipo da natureza jurídica da minha empresa, se é sociedade limitada, se é um empresário individual, se é um EIRELI, embora eu já tenha comunicado isso antes, tá, gente? Aqui eu preciso comunicar de novo. E aqui eu vou selecionar qual é o ato e o que significa ato. Qual é a ação que eu estou realizando aqui? Ah, é um contrato? Se for um contrato, é a abertura de uma empresa. Podia ser uma alteração, né? Eu podia estar alterando o contrato social de uma outra empresa. E por que isso, gente? Porque é importante eu informar essas informações, porque, obviamente, até agora eu não falei em momento algum que a gente pagou alguma coisa, né? Ninguém falou em pagar alguma coisa. Obviamente que a gente está pagando pelo serviço da abertura, né? Para o contador, seja lá quem for abrir. Mas para os entes federados, a gente não pagou nada de imposto, né? Então, obviamente que a partir dessas informações da minha FCN, qual é a natureza jurídica e qual é o ato que eu estou propondo, aí, né, óbvio que eles têm que tirar o deles. Aí eu tenho que gerar a guia para pagamento do meu documento que vai dar entrada ao processo digital. Se eu não faço a realização do pagamento dessa guia, ficou estranha a frase, né? Se eu não pago a minha guia, não faço o recolhimento, eu não consigo protocolar o meu pedido de abertura da empresa. Simples assim, né? E aí, obviamente, que varia, né? Varia ali se tu é empresário individual, se tu é sociedade limitada. Tem uma tabelinha de preços da junta comercial, mas eu acho que não vem ao caso trazer esses valores, tá? E daí aqui dentro do local onde a gente gera essa guia, eu vou dizer se a sede é aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui também eu posso autenticar livros, que daí é mais uma questão contábil. A gente não vai entrar nesse mérito também, tá? E aí, por fim, né? Para pegar tudo no colo. Boa noite, Nélia. Para pegar tudo no colo, embalar, amarrar e jogar no colo do vogal da junta comercial, para que ele possa dizer: beleza, tua empresa está aberta a partir daqui. O processo está tudo ok, todos os passos foram realizados conforme determinado em lei, então, beleza, está aqui teu CNPJ, né? E o teu contrato social. O registro digital, que é uma novidade que eu mostrei para vocês, né, da questão de simplificação burocrática, antigamente a gente tinha que fazer todos esses passos que eu falei, juntar um tendel de documentos, enfiar tudo embaixo do braço, né, protocolar na junta comercial da sede da unidade aqui de Santa Maria, para que eles encaminhassem pelos correios lá para Porto Alegre, para que Porto Alegre pegasse todos aqueles documentos, olhasse um por um, e depois de sabe Deus quanto tempo, analisasse e deferia o processo de abertura ou indeferia, porque daí de repente podia pedir um outro documento que faltou. Então esse trâmite para abertura da empresa era um pandemônio, né? A gente demorava aí 45 dias para liberar um contrato social e um CNPJ.
Hoje em dia, esse processo, obviamente, que reduziu o tempo, né? A gente está trabalhando aí em torno de uma semana, no máximo 2, né? Para liberação de um processo de abertura. Tem alguns tipos de empresas, como empresário individual e como o MEI, obviamente que o MEI não é aqui dentro da junta, e depois a gente vai ver, né? Que o CNPJ já é liberado automaticamente. Eu encaminho no empresário individual, eu encaminho o processo, eu registro o meu processo aqui, mando para a junta comercial e automaticamente ela já homologa esse processo, defere esse processo, libera o meu requerimento do empresário e libera o meu CNPJ. As demais eu preciso esperar um pouquinho. E aí quem é vogal, gente? Quem são os vogais? Os vogais da junta comercial, não sei o porquê Cargas d'Água tem esse nome, mas são os servidores, né, as pessoas responsáveis por receber esses registros, analisar se está tudo ok, conforme a legislação, e se tá, beleza, eles deferem o processo e liberam o registro da empresa. Afinal de contas, né, quem homologa o CNPJ, quem libera a inscrição do CNPJ é a Receita Federal. Só que Desculpem, a Receita Federal faz isso de forma integrada com a Junta Comercial. Então a Receita Federal comunica para a Junta Comercial o número do CNPJ e aí a Junta Comercial defere o processo de abertura, libera o contrato social e também libera o CNPJ que a nossa mãe de todas ali já tinha liberado. E aí? Tô até com medo de perguntar. Estão comigo? Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida, me perguntem. Ah, professor, como assim? Não entendi. Vamos de novo, tá? Mas não fiquem com dúvidas. Esse aqui é um modelinho, eu trouxe para vocês, tá? Um exemplo de uma empresa que nós fizemos a abertura agora na semana passada, né? A Meneghetti Riesgo Comércio de Joias, LTDA. A gente recebe via e-mail, né, a comunicação da junta comercial dizendo que o documento protocolado sobre o número abaixo, que esse aqui é o número do processo, né, após exame formal, ou seja, após a análise do vogal, foi deferido / aprovado. Encontra-se disponível para download. A partir deste momento, eu pego este número aqui, entro na junta comercial, consulto o meu processo digital e lá está, lindo e maravilhoso, o contrato social da empresa e o CNPJ. A partir dali é só correr para o abraço, né? É só dar sequência nos processos, né? Porque para a nossa vida não termina ali. A gente tem toda a questão de liberações de alvarás, né? Inscrição estadual. Então é só um pequeno pedaço da abertura. Mas a criação da personalidade jurídica se dá a partir deste momento, a partir deste registro, a partir desta homologação. Que esses até aqui só pagou a taxa da junta comercial. Só, mais nada. Só que a partir deste meio aqui, meu querido, a partir desse meio aqui, a empresa já está acontecendo. Ah, professor, mas como assim? Ela não está nem funcionando ainda. Não interessa. Para a Receita Federal, a empresa já está acontecendo. Então, obviamente que ela foi aberta agora no dia... Hoje é 19? Foi na terça-feira passada. Que dia foi terça-feira passada? Foi no dia 9, tá? Ela foi liberada no dia 9. Então, no dia 9 de julho, não interessa se ela não estava movimentando. A Receita Federal tá pouco se lixando. O que a Receita Federal vai dizer? Tá, e aí, meu amigo? Cadê minha declaração mensal? Né? E aí? Eu preciso? Tu assumiu a tua personalidade jurídica. A partir desse momento, tu tem obrigação comigo. E aí? Qual é que vai ser? Né? Então, a partir do momento da abertura, ela já passa a responder pelas obrigações. Não tem dessa de, vamos esperar abrir realmente e começar o faturamento. Não. Por isso que é importante. Tu botou um CNPJ no mundo, é como se botasse um filho. E aí hoje, por exemplo, eu tenho uma situação de uma pessoa que foi pegar o seguro-desemprego, né? Não conseguiu o seguro-desemprego e aí descobriu que era por conta de um CNPJ que ela fazia parte, né? Ela era administradora lá em 2017 e que ela não tinha dado o encerramento. E aí eu pergunto para vocês, como é que não tá a vida dessa criatura, a vida da pessoa jurídica? Tá com tudo atrasado.
todas as obrigações que deveriam ser entregues mensalmente não foram entregues. E olha só, trancou, né, o seguro-desemprego da pessoa física. Então, gente, é um filho, é uma responsabilidade. Não é simplesmente largar o CNPJ e achar que deu, tá resolvido, agora eu vou ganhar dinheiro e não preciso fazer nada. E por incrível que pareça, tem gente que pensa assim, né? Então, tem que tomar cuidado. É fácil abrir uma empresa? É fácil. Parece complicado, mas não é. É fácil. Só que a partir do momento que tu abre, tu tem obrigação com isso tudo. Beleza? A ideia é que tu consiga, né, exercer tua atividade econômica aí, conseguir ter um lucrinho, né, conseguir ter um dinheirinho, viver de renda, né, afinal de contas, o intuito de todo mundo que quer empreender é gerar lucro, né, é vender, é ter dinheiro. Então, eventualmente, né, em algumas situações, as empresas acabam vindo à falência e aí não tem o que fazer realmente. Só que aí, gente, a gente também tem uma questão. Quando a gente está chegando nesse quesito, né, vou falir, né? Não é simplesmente baixar a porta da tua loja, vender tua mercadoria e deu, acabou, tô livre. Não. E teu CNPJ, como é que tá? Tu deu abaixo no teu CNPJ? A Receita Federal tá pouco se lixando que tu faliu, que tu não tá vendendo. O CNPJ tá ativo? E aí? E a declaração do mês seguinte? Quem é que vai entregar? E aí tem gente que não se dá por conta disso, né? E quem tem que passar essas informações, quem é que tem que caminhar junto de mãozinha dada ali? Quem é? É o contador. É a pessoa que vai fazer a contabilidade da empresa realmente. Né? Mas é aquela coisa que eu digo também, o empresário não pode ficar casado com o contador. O empresário não pode ser burro, ele tem que saber o mínimo possível. E por isso que eu falei para vocês, não interessa se para você, se para alguém esse componente não faça muito sentido. Provavelmente, talvez vocês possam usar essas informações, seja para ajudar alguém da família que tem um negócio, né? Mas quando a gente tem acesso a essas informações, a esses conhecimentos diversos, ninguém vai passar perna em nós. Né? Então os empresários eles precisam saber dessas informações. Como é que funcionam essas coisas? Eu não vou dar amém a tudo que vão me falar, ao que o contador vai me falar. Embora eu precise confiar no meu contador, né? Mas eu tenho que saber, eu quero saber como é que funciona. Então, por isso que é importante, tá? Minha garganta. Pessoal, dúvidas? É. Tratando-se de processos básicos, tá, gente? De abertura de empresas. Porque, como eu falei, dentro de cada um desses passos aqui, tem muito mais coisas. Só que não vem ao caso. O que vocês precisam saber é o mínimo, né? É o processo, o desenho do processo, como é que funciona. Vocês não precisam saber realmente a técnica de como que faz, né? Onde que entra, onde que clica, o que que marca, o que que não marca. Não tem necessidade. Mas eu preciso que ninguém fique com dúvidas nesses processos, nesse desenho. Então eu vou partir do princípio que tá ok. Beleza? Oi. Hã? Tem o CRC? Pode ser registrado no CRC. É claro. O contador tem. O contador é obrigado, né? O contador que vai exercer a profissão, que vai assinar como contador, ele precisa ter o CRC. O técnico em contabilidade, ele tem algumas. Na verdade, eu não sei, tá, gente? Eu não sei qual que é a diferença. Porque tem algumas coisas ali que o técnico em contabilidade ele não tem habilitação para, se eu não me engano, assinar balanço, balancete, alguma coisa assim que vocês vão ver com o Guilherme. Mas para as demais atividades, ele pode, sem problema nenhum, ser registrado no CRC. Né? Por exemplo, na supervisão, a gente tem dois sócios da supervisão que são, né, técnicos em contabilidade e possuem um número de registro no CRC, que aí é uma obrigatoriedade. Técnicos em contabilidade que vão formar sociedade é obrigação ter o registro no CRC. Aí sim, aí é obrigatório.
Feito isso, a gente vai falar então dos tipos de empresa. O direito empresarial do Brasil, né, e juntamente com o direito civil, nos traz algumas formas jurídicas, né, que nada mais são do que tipos de empresa, principalmente ali depois de 2012, que teve a reformulação do Código Civil, trazendo quais são aquelas que o pessoal mais utiliza, as mais registradas. Então são essas que a gente vai trabalhar, tá? Se a gente fosse parar realmente para pensar e estudar cada uma delas, o nosso componente iria, né, tranquilamente até agosto, no mínimo. Então, a gente vai estudar aqui as principais, beleza? E a primeira delas, obviamente, que a gente não pode deixar de falar nele, né? Quem é o MEI? É de comer? Como é que faz? Quem é que pode? Quem é que não pode? O que precisa? O que não precisa? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o MEI. E eu tenho certeza que vamos tirar algumas dúvidas aí bem legais. Bom, o microempreendedor individual é algo que surgiu lá em 2008 por conta da lei de incentivo à economia para tentar tirar a grande parte dos empreendedores que estavam na informalidade, trazer para a formalidade, né? E, de certa forma, dar direitos a essas pessoas, né? Sendo que elas não tinham tais direitos trabalhando na informalidade. Então, comparado às demais, o MEI, embora seja um tipo de empresa, né, uma natureza jurídica, o MEI é o mais simples de todos. É o mais barbada. É assim, ó, melzinho na chupeta. Mas ele tem algumas questões muito importantes que a gente precisa tomar cuidado. E aí a gente vai falar sobre cada uma delas, beleza? Vamos lá. É uma das formas mais recorrentes no Brasil, é constituído apenas pela figura do empreendedor, ou seja, ele não tem sócio. Né? Isso daqui eu acho que vocês já sabiam. O MEI não tem sócio, é só ele. É ele e ele, né? Não tem mais ninguém. Que trabalha por conta própria. Ele opta por criar uma pessoa jurídica a fim de organizar sua atuação e obter um CNPJ. Ah, quero abrir uma conta no banco pessoa jurídica, que vai dar direito a crédito, vai dar direito a financiamento, investimento, seja lá o que for. Precisa formalizar. E de que forma? Ah, aí eu vou analisar qual é o tipo jurídico de empresa que mais se enquadra para mim, né? E aí daqui a pouco, olha só, tem o MEI. Então vamos meter no MEI. Pode contar com a ajuda de, no máximo, um empregado. Vamos lá. O MEI pode contar com a ajuda de, no máximo. Professor, pode 2? Não. Pode 3? Não. Um empregado. Tá? Um empregado. Uma pessoa empregada CLT. Beleza? Que dor de cabeça. Estão comigo? Beleza. Olha só, gente, por ser uma das naturezas jurídicas mais simples, obviamente que o processo de constituição também precisa ser simplificado, né? Não faria sentido ter que criar todo um processo de abertura do MEI, semelhante às demais empresas que a gente vai trabalhar, né? Passar por toda aquela situação que a gente acabou de ver, junta comercial, DBF, CN, parará, parará. O MEI ele é formalizado dentro do portal do governo, um portal do empreendedor, que é uma página exclusiva para tratar sobre o MEI, sobre todas as questões do MEI. Inclusive, quem tem dúvidas, é um baita de um canal para a gente poder tirar todas as dúvidas. Tem uma área específica, né, do perguntas e respostas. Eu trouxe aqui para vocês o linkzinho, é este e-mail aqui. E-mail não, este link, né? E aí a gente entra lá nesse site. Em menos de 5 minutos, depois que a gente informa todos os nossos dados, todas as informações necessárias, o nosso MEI está aberto. Simples assim, né? É quase que instantâneo. Dentro do portal do empreendedor, vai ser liberado o CNPJ do MEI e também o certificado de microempreendedor individual. O que é o certificado de microempreendedor individual? É o mesmo que o contrato social é para sociedades limitadas. É o documento comprobatório da origem da personalidade jurídica. Repitam comigo.
documento comprobatório da criação da personalidade jurídica do MEI, tá? E aí eu trouxe para vocês visualizarem, mas é na sequência, não é agora. O MEI possui uma restrição das atividades permitidas. Professor, eu posso fazer qualquer coisa sendo MEI? Não, não pode. Ah, mas eu... Não pode. Ah, não pode. As atividades permitidas no MEI, originadas através da lei, estão descritas dentro do portal do empreendedor. Não é qualquer coisa que tu pode fazer e pode ser enquadrado como MEI. Então tem que tomar cuidado, né? E aí, da mesma forma, eu trouxe o link ali para vocês visualizarem. Quem quiser entrar e tirar, matar a curiosidade, dar uma olhadinha, é bem interessante, tá? Como se trata de uma natureza jurídica simples, que visa diminuir a informalidade, é preciso conhecer se a atividade que será exercida poderá ser enquadrada no MEI. Porque daqui a pouco tu monta toda a ideia, né? Ah, vou abrir um MEI. Aí tu vai tentar abrir e a tua atividade não pode ser enquadrada como MEI. Aí tu vai sentar na graxa, né? Informações... Aí tu me ferra. Vamos lá. Assim, ó, é difícil a gente abrir MEI, tá? É difícil. E de cabeça. Mas assim, ó, as atividades do MEI, como vocês podem ver por esse início aqui, elas são mais destinadas àquelas pessoas que realizam alguma atividade econômica, né? Ah, vende bolo, trabalha como autônomo, faz alguma atividade de serviço, né? Ah, eu dou aula de música, aula particular, seja lá o que for. Ou eu comercializo alguma coisa, né? Eu comercializo lanches, enfim. Tem algumas atividades, por exemplo, indústria. Tu não pode industrializar algumas coisas, né? E ser enquadrado como MEI. Por exemplo, não vai criar cadeira e tu vai ser enquadrado como MEI. Tu não vai criar armários e ser enquadrado como MEI, né? E qual é a atividade dela? Ela faz artesanato. Artesanato é uma das atividades que pode. Artesanato, costura, que mais? Pintura, artes. Deixa eu lembrar. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de organização de feiras e festas, né? De matrimônio, essas coisas assim. Então, são atividades realizadas por autônomos, né? Que muitas vezes é realizado por autônomos, e aquelas atividades que realmente é para sair da informalidade, tá? Mas aqui dentro tem todas as que podem. Então, se não está aqui dentro, significa que não pode. Tá? Mas de cabeça realmente é difícil o prof lembrar. Bueno, informações importantes para o MEI, tá, gente? Antes de mais nada, antes de falar sobre isso aqui. De acordo com a lei de 2008, né, que criou e originou a questão do microempreendedor individual, e também a portaria que regulamentou o Simples Nacional, tem um negócio bem importante que talvez vocês não saibam. Escritórios contábeis optantes pelo regime nacional pelo regime tributário do Simples Nacional são obrigados por lei a realizar todo o processo de abertura e o acompanhamento de todo o primeiro ano de atividade empresarial do MEI até a entrega da primeira declaração, de forma totalmente gratuita. Não pode cobrar para fazer isso. Empresas contábeis optantes pelo Simples Nacional, tá? Porque lá naquela época, o que aconteceu? O governo disse, tá, vamos fazer o seguinte, ó, a economia tem que, né, crescer. Eu posso deixar, a partir deste momento, que escritórios contábeis passem a ser enquadrados como Simples Nacional, tá? Porque antes não era permitido. Desde que vocês também contribuam de alguma forma. De que forma? Realizando a abertura de MEIs, né? Tirando o pessoal da informalidade, criando personalidades jurídicas, e não é simplesmente criar por criar, é acompanhar todo o primeiro ano, né? Tirar todas as dúvidas, não deixar com dúvidas, e entregar a primeira declaração anual do MEI. A partir desta entrega, aí sim, se a empresa quiser ficar como cliente na empresa, no escritório contábil, aí é gerado um honorário, enfim, né? Mas se não quer, beleza, pega o bonezinho e babaus. Mas este processo é totalmente gratuito. Tanto é que, quando chega alguém lá
para tirar alguma dúvida sobre MEI, que é difícil, tá? É muito difícil. Eu, na verdade, eu não lembro qual foi o último MEI que nós abrimos. A gente precisa preencher toda uma lista, né? Todo um documento, pedir para que a pessoa assine, né? Comprovando de que teve todas as informações, que não ficou com dúvidas e que principalmente não teve nenhum custo. Através desse preenchimento desse documento, a gente precisa comprovar para o governo que a gente não está cobrando, né? Porque se a gente cobrar, é ilegal. Se vocês conhecem alguém que abriu um MEI em algum escritório contábil e esse escritório abriu o MEI e cobrou para fazer isso, é ilegal, não pode. Tá? É determinação por lei. Beleza? Show! Informações importantes então, tá? Quem é que pode? E o que pode aqui dentro? Primeira coisa, para ser MEI tem que ser maior e capaz. E aí a gente viu a questão de capaz ou incapaz, né? Capazes são aquelas pessoas consideradas propícias para o exercício da capacidade civil, ou seja, aquelas pessoas que podem responder pelos seus próprios atos, né? Exemplos de pessoas incapazes, alguém que sofra de algum tipo de transtorno, né? Ou algum problema mental que não consiga responder pela sua capacidade civil. Isso não sou eu que estou falando, quem está falando é o direito civil, né? O nosso Código Civil. Então, é maior e é capaz, beleza, pode abrir o MEI. Não. Hã? São problemas que a pessoa não consegue, né, desenvolver a responder pelos próprios atos. Problemas mentais, né, algum problema de saúde que ela não consegue, tá em coma, enfim, nasceu enfim. Né? Mas o mais comum é problema mental, realmente. Pessoas que são furtadas da sua capacidade civil. Bueno, olha, presta atenção nessa aqui, pelo amor do Pai Eterno. Não participar do quadro societário ou como administrador de nenhum outro tipo de empresa. Vamos lá. Não participar do quadro societário, muito menos ser administrador de qualquer outro tipo de empresa. Se tu não consegue enquadrar no MEI. Não pode, tá? Professor, eu posso ter um MEI e participar de uma sociedade? Não. Desculpa. Eu posso ter um MEI e formar um empresário individual para mim? Não pode. Não pode. Eu posso ter 2 MEI? Não, não pode. Tá? Tem gente que pergunta. Não ser servidor público federal. Não ser servidor público federal. Determinação por lei. Pode falar. Atividade inclui a atividade. Inclui a atividade. Inclui a atividade. Isso aí. Não ser servidor público federal. Isso é determinação por lei. Servidores públicos municipais e estaduais é preciso verificar a legislação local. Porque daí a legislação local vai dizer se pode ou se não pode exercer atividade econômica devidamente regularizada dentro da Receita Federal. Então é preciso tomar cuidado também. Faturamento, gente. Isso daqui dá um tendel, tá? O MEI, ele tem uma faixa de faturamento que tu não pode ultrapassar. Qual é a faixa? 81. Desculpe. 81 mil. Tu não pode faturar mais do que 81 mil no ano. 81 mil no ano. Professor, pode faturar 82? Não. Pode faturar 81.500? Não. 81 mil reais ano. Ah, professor, e no mês, como é que fica? Não interessa. Tu pode faturar 2 mil reais no mês, 500 pila no outro, 8 mil reais no outro, né? 5 mil no outro, indiferente. Só que no final do exercício, depois, quando a gente vai fazer a entrega da declaração do MEI, tu vai informar o teu faturamento anual
e não pode o somatório dos meses ser maior do que 81 mil reais. O que acontece se for mais de 81 mil? Né? Esse é o problema. Por conta de que, como o MEI é muito simples, a declaração é uma coisa assim, ó, bizarra. Tu entra lá, quanto tu faturou? Ah, faturei 81, né? E aí ficou por isso. Então é muito bizarro isso. Então dá muito tendel aqui de gente botando um pano quente. Se tu faturar mais do que 81 mil no ano, tu é desenquadrado do MEI, tá? Conta com apenas um empregado, o que eu falei para vocês antes. Pode 2? Não, não pode. Pode 5? Não, não pode. Não é impeditivo estar no Serasa ou no SPC. Vulgo nome sujo. Professor, eu tô com o nome sujo, eu posso abrir um MEI? Pode. Não tem problema nenhum, tá? Professor, eu posso estar trabalhando CLT, ser empregado e querer abrir um MEI? Pode, sem problema nenhum, desde que respeite essas duas regrinhas. Não sendo servidor público e não sendo servidor público municipal e estadual, conforme determinação da legislação local. Então é preciso tomar cuidado. Tá? Agora eu, por exemplo, que trabalho na supervisão e no SEG, eu quero abrir um MEI para mim, quero começar a dar aula particular. Eu posso? Posso. Não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Aí eu... Pode? Não. Ó, servidor público federal não pode abrir MEI. Servidores públicos municipais e estaduais podem, porém é preciso observar a legislação local. Tá? A maioria libera, a maioria não tem problema nenhum. Eu nunca soube assim de alguma legislação. Municípios de Santa Maria, por exemplo, liberam, não tem problema nenhum. Servidor da prefeitura e quer abrir um MEI? Não tem problema nenhum. Tá? Inclusive, eu acho que o último que a gente abriu era para um servidor da prefeitura. Sim, exatamente, também. Olha só. Quais são os benefícios? Né? O porquê que as pessoas optam por se enquadrar como MEI. Primeiro, trabalhar dentro da formalidade. Parte-se do princípio que todo mundo deveria fazer isso. Professor, mas tem muito tributo. Sim, tem, infelizmente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa... Não pode fazer as coisas no escuro, porque senão daqui a pouco a gente vai acabar se ferrando, né? A conta sempre chega, infelizmente. É muito ruim isso, mas sempre chega. Então, primeiro benefício, tu vai conseguir exercer a tua atividade econômica de forma formal, né? Tu vai conseguir abrir conta em banco, ter acesso a investimentos, ter acesso a créditos, né? Tu vai conseguir retirar empréstimo em nome da pessoa jurídica, né? Tu vai ter uma pessoa jurídica, tu vai ser empresário. Tu pode ter acesso ao salário maternidade e demais as seguridades que são comuns aos demais tipos empresariais. Professor, então quer dizer que aqui ó, tô grávido. E agora, o que eu faço? Vou abrir um MEI para poder ganhar salário maternidade. Não, não é assim que funciona. Não é tendel, não é pagode. Óbvio que tudo tem uma regulamentação para seguir. Né? Mas um dos benefícios de quem constitui um MEI é ter acesso ao salário maternidade. Da mesma forma que quem tem um MEI tem a contribuição previdenciária, né? Tu faz a contribuição privada, por conta de que tu todo mês vai pagar a taxinha ali, vai pagar a guia do INSS junto com a ICMS, ISS, né? Nélia, deixa eu abrir aqui o que a Nélia falou. Se eu faço compras no meu CPF, vai contar depois na declaração ou só com o número do CNPJ? Se tu faz compra no teu CNPJ, no teu CPF, indiferente. A declaração da pessoa física é uma coisa e a declaração da pessoa jurídica é outra. Tu vai fazer a declaração do MEI, mas essa declaração do MEI vai entrar apenas o teu faturamento, quanto foi que tu faturou. No teu imposto de renda, tá? No teu imposto de renda da pessoa física, se caso tu for obrigado, e aqui provavelmente tu vai ser, porque tu vai exercer uma atividade econômica, a não ser que o teu MEI tenha um faturamento inferior a 28 mil reais no ano, que é a obrigatoriedade da declaração pessoa física, né?
Mas tu vai ter que fazer a declaração se tu fatura o teto ali de 70, 78 com o MEI, então tu vai ter que fazer a da pessoa jurídica e também do teu MEI. E aí, obviamente, que tu vai informar, né, que tu tem uma empresa, enfim. Mas as compras que tu faz do teu CPF não vão influenciar na tua declaração do CNPJ. Tá? Aqui, nesse tipo jurídico, não tem nada a ver. Da mesma forma, se tu optar por comprar com o CNPJ, não vai fazer muita diferença. Inclusive, talvez seja melhor, porque daí tu consegue barganhar o preço, né? Tá comprando em maior quantidade, enfim. Bueno, contribuição previdenciária e, principalmente, a simplificação dos pagamentos de tributos. Porque sim, tu vai pagar tributos, né? Não é porque tu é um MEI, né? Tu tem um monte de regalia que tu não vai pagar tributo. Muito pelo contrário, né? Peraí, gente. Peraí que... E aí, gente, essa simplificação de tributos pro ano 2020 funciona da seguinte forma, tá? Isso é comum a todos os meses. Tu vai pagar ali uma taxinha de ICMS. E o que é o ICMS? É o imposto estadual, né? Por conta de que tu comercializa alguma coisa. E tu vai pagar o ISS para a prefeitura caso tu preste serviço. Eu tenho um MEI que eu vendo bolo e eu presto serviços eu dou aula de como faz bolo, né? Então, obviamente que tu faz comércio e serviço, né? Então tu vai pagar uma taxinha ali, né, que vai ter um acréscimo, mas o total disso tudo, tá? Considerando o teu INSS, que é a tua contribuição, porque tu vai pagar a tua, né? Vai ser em torno disso aqui, ó, não vai variar muito, tá? 58,25 ou 57,25, enfim. É este o valor mensal que o MEI vai pagar referente a tributos. Só isso, mais nada. Anything, anywhere. Beleza? Valor fixo, se tu faz comércio, apenas comércio, o valor fixo é esse aqui, tá? Comércio junto com o teu INSS. Agora, eu faço comércio e serviço. Aí acrescenta esse valorzinho aqui que é irrisório, né? E aí fica mixaria, barbadinha. Hum. Isso é uma coisinha que eu ia falar pra vocês. Na verdade, eu tinha que ter posto aqui no material e acabei esquecendo. Ó. Obrigado por lembrar, Nilson. Vou colocar aqui, ó. O que acontece, tá, gente? Pessoas que constituem um MEI. Vamos pensar o seguinte: a gente está trabalhando, tá? O exemplo da Nilson. Eu estou trabalhando agora no SEG na supervisão, vou abrir um MEI para mim. Daí, no meio da pandemia, abri o MEI, comecei a minha atividade econômica com o meu MEI. Fui demitido do SEG e da supervisão. Eu tenho direito ao seguro-desemprego? Não. Eu perco meu direito ao seguro-desemprego. Tá? Da mesma forma, se eu estiver recebendo qualquer outro tipo de auxílio, exceto o salário maternidade. Tá? Qualquer outro auxílio do governo que eu esteja recebendo e eu constituo o MEI, automaticamente eu perco o direito de recebê-lo. Tá? Isso é uma regrinha também bem importante. A gente sempre deixa claro quando pergunta para a pessoa que vai abrir o MEI. Tu vai perder direito ao teu seguro-desemprego. Tu não vai conseguir sacar o teu fundo de garantia. Tu recebe algum outro tipo de auxílio do governo, por exemplo, não pode receber Bolsa Família. Né? Então tem que tomar cuidado. Tu perde todos os direitos do governo. Oi? Tu não consegue resgatar o fundo de garantia se tu for demitido a partir do momento que tu inicia a tua atividade. A não ser, agora mudou as regrinhas. Mudou as regrinhas do saque. Peraí. Mudou as regrinhas do saque do fundo de garantia, tá? Agora a gente pode sacar com o saque aniversário e aqueles outros negócios que vocês devem ter visto. Tá? Mudou um pouquinho a regrinha, que ainda engessa mais ainda esse saque do fundo de garantia.
Mas quando a gente vai abrir um MEI, tem que tomar cuidado. Porque se tu tá prevendo, por exemplo, eu quero, a não ser, Neuza, que tu queira sacar o teu fundo de garantia para adquirir um imóvel, para financiar um imóvel, aí pode, não tem problema nenhum. Ou se tu sofrer de algum tipo de doença, aí tu pode resgatar o teu fundo de garantia. Exceto, perdeu o emprego, não tem direito a fundo de garantia e não tem direito, não consegue sacar o fundo de garantia agora, tá? E não tem direito ao seguro-desemprego. Sim, agora tem esses saques aí, mas gente, por favor, cuidem. Cuidem, tá? Cuidem, porque automaticamente, a partir do momento em que a gente adere ao saque aniversário, que é o diferente ali, o diferentão, a gente perde o direito também de lá no final, quando a gente vai ter a nossa rescisão, por exemplo, eu peço o meu, eu faço a aderência ao meu saque aniversário, tá? E aí eu vou sacar agora em junho, inclusive o aniversário do professor está chegando, a semana que vem, e aceito presentes, né? Essa pessoa rica que vos fala, né? Essa carinha linda, maravilhosa, vai fazer apenas 20 anos. E aí o que que acontece? Eu recebo meu fundo de garantia agora, a parcela, né, do meu fundo de garantia agora em junho. E aí eu sou demitido lá em outubro. Eu posso ter direito a sacar o meu fundo de garantia? Não. Sento na graxa. Não posso, porque eu acabei de optar pelo saque aniversário. Isso tem uma regrinha bem chata ali, que vocês acabam vendo lá no componente de ah, noções da folha. Folha e alguma coisa. Que é da contabilidade agora. Oi. Ó, dá pra fazer um bailão. Ele pode. Não, não, não. Pode, Neuza. Só tem que cuidar a regrinha. Porque, por exemplo, se ele for demitido no final do ano, aí este ano ele não consegue pegar ele não pode ter o saque integral, entende? Tem uma, tem que tomar cuidado, tem que ver direitinho a regrinha ali como é que funciona. Mas para exemplo, optou pelo saque aniversário, foi demitido no mesmo ano, tu não consegue sacar o valor integral. Lembra se tem uma porcentagem que tu pode, ou só no outro ano, enfim, é um negócio bem chato. Tá? Estão comigo? Sim, os aqui já estão apavorados. Bueno, só pra gente finalizar o MEI, tá, gente? Este aqui é o CNPJ do MEI. Apresento para vocês, para quem nunca viu um CNPJ de MEI, este é o CNPJ de MEI. A gente vai ter o número da inscrição, como qualquer outra empresa. Tá falando que é a matriz, né? Data de abertura, o porte. Aqui para o MEI nunca vai conseguir ser EPP, né? Por conta do faturamento. Então ele sempre vai ser o ME. O nome empresarial do MEI sempre será o nome do empresário, do empreendedor, seguido do número do seu CPF. Sempre. Ah, professor, sempre. Ah, mas não, sempre, tá? Número do empreendedor seguido do seu CPF. E aqui o nome fantasia é liberado, né? Bolos da Lulu, celebrar, aqui ó que eu falei para vocês, o exemplo. Enfim, pode ser qualquer coisa. Nome fantasia é tendel, é gritaria. A atividade econômica, né? Bem como os outros CNPJs, pode ter atividade econômica principal, as secundárias, né? E eu acabei cortando, mas logo abaixo das atividades tem a classificação do tipo empresarial, e ali fala empreendedor individual, que a gente vai ver nos demais. E o que mais que temos aqui? Este é o certificado, né, de microempreendedor individual, que é como se fosse o contrato social para as empresas de sociedades limitadas. Este aqui é o certificado comprovando que o tipo da empresa é MEI, microempreendedor individual. É como se fosse a certidão de nascimento das empresas, tá? E esse documentozinho aqui, ele sai de forma instantânea junto com o CNPJ lá no portal do empreendedor.
Beleza? Muito bem. Vocês acham que eu tenho quanto? Bah, mas que barba. Eu vou lembrar disso. Vou lembrar disso para encerrar o nosso componente. Beleza. Tira 20, 22. Pezinho de galinha não deixa mentir mais. Me ferrei. Gente, hã? Não, mas aí, ó, eu ainda não trintei, tá? Tô quase. Tá quase, falta pouco, mas ainda não trintei. Como, como? Não, eu não entendi a indignação da Neuza que eu ainda não trintei. Como assim? 27. Ah, 27. 27, mas com, ó, 27 com carinha, 27 com carinha de 18, com de 73, coluna de 73 e barriguinha de 45. Tá, gente. Até segunda-feira. Quando? Semana que vem, quinta-feira que vem. Não, 25. Desse mês, 25. Vamos, dá pra fazer um churrasco EAD, cada um faz o seu e a gente abre a live aqui. Não, mas falando sério, depois quando voltar, provavelmente eu ainda vou enxergar vocês aí, né? Em outros componentes. Espero, principalmente o de empreendedorismo, mas eu acho que vocês já tiveram. Não lembro. Já tiveram, né? Bah, que rateado. Mas pode ser que a gente ainda se encontre, né? Quem sabe a gente se encontra. E aí vamos fazer um negocinho, tá? Beleza. Partiu? Partiu? Bom final de semana, sextou pra vocês, pra mim ainda não, porque eu tenho outra aula. Um beijo e até segunda-feira. Feito!